Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hinozinho e vamos meditar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Amém? Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Nossa, minha, não tá. Olhai para o Cordeiro de Deus. Eu quero dar continuidade ao trabalho, ao estudo, ao ensinamento sobre o capítulo 19, versículo 30 de São João, quando Jesus disse: está consumado. E vamos trabalhar em cima deste texto, desde Gênesis ao Apocalipse. Logicamente, eu vou ter que percorrer alguns versículos e algumas passagens, mas para um bom entendedor meia frase basta. Desde o capítulo 3 e o versículo 15. Mais tarde eu vou entrar nesse assunto ali. Mais profundo, talvez na segunda, terceira gravação. Quando Deus dá a sentença para Adão, para Eva e para a serpente. Deus disse que da semente da mulher nascerá um que lhe ferirá, lhe pisará na cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Aí nós temos a presciência de Deus, a soberania de Deus, a onisciência de Deus sobre toda a raça humana. E aí a gente vai olhar ali em Êxodo, quando Deus quer libertar o povo de Israel no Egito. Vamos trabalhar um pouco antes, quando Abraão, Deus pede para Abraão o seu filho em sacrifício, provando a fé de Abraão. E ele leva o menino ao Monte Moriá. E o menino interpela o pai e pergunta: temos aqui a lenha e o cutelo, a faca, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É tão engraçado que Deus disse para Abraão: me dá o teu filho, teu único filho, em sacrifício. Abraão, ele vai com seus moços, depois de 3 dias ele avista o monte e deixa os seus moços ali. Ele disse: nós iremos ao monte sacrificar ao Senhor, mas voltaremos. Vamos e voltamos.
Quer dizer, ele usou o plural. E aí onde o filho pergunta, eis aí o cutelo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, pela fé, diz, Deus proverá para si o cordeiro, apontando para Cristo. E de fato aconteceu, quando Abraão ia imolar seu filho, em obediência a Deus e amor a Deus sobre todas as coisas. Eu já tenho dito para alguns irmãos ali, ame o seu filho, ame o seu carro, ame o seu esposo, ame o seu pastor, o seu patrão, mas não acorrente a sua alma. Deus é superior a todas as coisas. E depois nós vamos ver ali no Egito, quando Deus pede para Moisés matar um cordeiro, cada família. Depois das 10 pragas, das 9 pragas, a última praga mandada ao Egito era a morte dos primogênitos, mas para os filhos de Israel seriam livres. E Deus disse para Moisés que cada família pegasse um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeitos, e pegasse do sangue e aspergisse nos umbrais da porta. E à meia-noite iria passar o anjo destruidor, e as casas que vissem o sangue nos vergais das portas, o anjo passaria direto. E é um texto muito profético. E à meia-noite passou o anjo, e no amanheceu o dia, o primogênito das casas de todos os egípcios, até dos animais, morreram. Para não dizer que era a vingança de algum deus deles, como o touro, o chacal e os demais ídolos que eles adoravam. Então também morreram os primogênitos. E os próprios egípcios, diz a Bíblia, que eles tiravam os seus bens e davam para os judeus, povo de Israel. E diz, vocês saem. E o povo de Israel saiu pelo deserto, cruzou o Mar Vermelho e foram adorar a Deus no Monte Sinai, onde Deus deu a lei. E também veio, dentro da lei, veio os 10 mandamentos. Depois, sobre esses 10 mandamentos, que são a espinha dorsal da lei, veio os 613 mandamentos, repartido em 3 partes distintas sobre a lei moral, cerimonial e penal. E em Cristo Jesus, já vou pular lá na frente, mas depois eu volto aqui atrás novamente, e em Cristo Jesus cumpriu-se a lei cerimonial e penal, quando ele disse está consumado. Mas a lei moral permaneceu. Presta atenção. Cristo, quando disse está consumado, cumpriu-se a lei penal e cerimonial, porque ele é o sumo sacerdote, que entrou à destra de Deus interceder por nós. Então a cerimonial e a penal também, o julgamento de todo aquele que não cumprisse a lei seria julgado, visto que nenhum homem cumpriu a lei. Mas a lei moral permanece diante dos homens. E aí tem muitos que confundem. E se não guardar o sábado, não está condenado. Quer dizer, se não guardar o sábado, a lei vai. Mas outra hora eu vou entrar por esse caminho também. Vou explicar sobre isso ali. Mas em tudo isso estava o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, e aí a Páscoa do Senhor, cada ano, o povo de Israel, eles cumpriam com esse ritual da Páscoa, quer dizer, passar por cima, perdoar, e apresentavam um cordeiro e comiam. Como comiam, quer dizer, era uma ceia perante o Senhor.
como Abraão apresentou-se o cordeiro e em sacrifício, e Deus descendo fogo dos céus, consumiu o holocausto. E tanto sacrifício era feito através de um cordeiro, ou um novilho cevado. E veio os profetas. E aí eu vou entrar na Bíblia Sagrada. O profeta Isaías, que foi considerado o profeta messiânico, e desde o capítulo 7 e o versículo 14, o versículo 11, quando o rei Acaz, ele está diante de uma situação bastante difícil, quando os inimigos, ele vem contra Israel, o rei da Síria, e Acaz, ele não sabe o que fazer. Ele tenta se esconder, ele tenta ir para o canto do palácio, no caminho dos lavandeiros, longe dos olhos dos seus soldados, seus patrícios, que me impede que ter uma coroa de rei, uma vestimenta real, se eu não posso dar solução para os meus súditos e nem combater contra o rei da Síria, que veio contra Israel. E agora Deus manda o profeta Isaías falar com o profeta, com o rei Acaz, dizendo: pede para ti um sinal. Pede para ti, ao Senhor, um sinal. Pede ou embaixo na terra, ou em cima nos céus, ou nas profundezas. Pede. E ele disse: não vou fazer isso. Estava tão desesperado, disse: não, mas Deus vai te dar um sinal. Ele disse: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dá luz a um filho, e colocarás o nome desse filho, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí se esperou-se essa profecia, porque Deus, usando o profeta Isaías, para unir as 12 tribos de Israel, que estavam divididas as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, mas elas estavam divididas. A tribo do norte já tinha se rendido ao rei da Síria, mas agora Deus estava querendo dar para ele um sinal, dizendo: eu vou unir, vou trazer um Salvador para todas as 12 tribos de Israel. Depois eu vou chegar lá. Pede para ti um sinal, acima nos céus ou debaixo das profundezas. E ele não pediu, mas disse: mesmo assim eu vou te dar um sinal. E agora, isso foi no capítulo 7, versículo 11, 12, 13, 14. E no capítulo 9, versículo 6, ele vê esse menino nascido, profeta Isaías. Porque o menino nos nasceu, ele disse, e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o principado está sobre seus ombros. E a paz haverá sobre Israel. E no capítulo 11, e o versículo 2, ele diz assim: e repousará sobre ele. Vamos para o capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem era Jessé? Filho de Davi. É uma história comprida.
e das suas raízes um rebento frutificará. Falando sobre Jesus. Jesus da linhagem de Jessé, através de Boaz, de Ruth, que foi do parentesco, e repousará sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, esse rebento. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O sete Espírito de Deus estava sobre Jesus. E nós vimos, meus queridos irmãos, que ele continua profetizando. Ele continua falando sobre Jesus. Aí nós vamos para Isaías 50 e Isaías 42. E o versículo 3, se não me falha a mente. 42. Vamos ler no versículo 1. E eis aqui o meu servo, falando sobre Jesus, em que sustenho o meu leito, em quem se apraz a minha alma, e pus o meu espírito sobre ele, e ele fará justiça a quem? Aos gentios. Agora está incluído não só a nação de Israel, mas aos gentios também que era excluído do projeto de Deus, sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. E ele diz assim, e não clamará, ou não esmagará, não clamará, não se exaltará, e nem fará ouvir sua voz nas praças. Mas a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará a justiça. Quer dizer, ele não vem esmagar a cana quebrada. Ele não veio moer. Mas veio pegar os gomos novamente e replantá-la novamente. Ele não veio apagar o pavio que fumega. Aquela centelha de fé que está no coração de todo ser humano. Do ladrão da cruz, da mulher prostituta, da mulher pecadora que foi apanhada no adultério, daquela que saiu do poço de Jacó, de tantos quantos. Ele veio acender essa chama. E aí nós vamos para o capítulo 61 de Isaías, quando se cumpre a palavra de Deus. Ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E se nós voltar lá para Lucas no capítulo 5, se cumpre essa palavra. Esqueci, Jesus. Lucas capítulo 4, se não me foge a mente. Se cumpre essa palavra quando Jesus está pregando. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. E diz assim, e chegando a Nazaré, sua cidade natal, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E então, quando abriu o livro, achou no lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e eis que me ungiu para pregar
para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e para pregoar a liberdade aos cativos e conceder a restauração da vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu podia falar sobre essas 10 promessas aqui, mas eu vou me ater sobre o ano aceitável do Senhor. Que ano aceitável do Senhor é este? É quando ele disse está consumado. Porque no capítulo 1 e o versículo 11 e 12 de São João, São João diz assim, que ele veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, Deus lhe concedeu o direito de se tornarem filhos de Deus, a todos os que o receberem, nesse ano aceitável, que começou desde a cruz do Calvário está consumada até hoje, se você aceitar Jesus. A todos os que o receberam, os que não nasceram, presta atenção, os que não nasceram da vontade da carne, nem do varão, e nem do sangue, mas de Deus. Então não nasceram da lei, não nasceram de nenhuma genealogia, de nenhuma da tribo dos filhos de Israel, nem da vontade de qualquer varão, mas nasceram de Deus através do Espírito Santo quando ele está consumado. Ele disse para os seus discípulos, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque o príncipe deste mundo será julgado. E do juízo, porque quem não crê será julgado. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Agora o que não crer será condenado. Vem o juízo sobre ele. E aí vem o capítulo 3, versículo 16, já tenho recitado várias vezes a confirmação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é no capítulo 3, versículo 16, no capítulo 17, versículo 3 de São João. Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, diz, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro, reconheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa aí. Não é guardar os 10 mandamentos somente o sábado, ou pertencer a esse ou aquele grupo, não. Não é Maria, não é o Papa, não é o Edir Macedo, não é o Malafaias, não é o R.R. Soares, não é o... Não, é só Jesus. E aí nós vemos, meus queridos irmãos, a promessa de Deus indo até Apocalipse. João fala, Paulo fala, Pedro fala. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a principal de esquina. E quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 5, 6 ou 7, quando a abertura dos primeiros selos, e depois vem o capítulo 7, a contagem dos 144 mil, e no versículo 9 diz assim,
depois dessas coisas, que passou o período da igreja, começou a abertura do sexto selo, que no capítulo 15 ele viu na destra do Todo-Poderoso o livro do Cordeiro, que está sentado junto ao trono. E ele diz, depois dessas coisas, eu olhei e vi. E aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e o que estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos. E aclamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Vê que ele começa lá no jardim do Éden. Aí Abel oferece sacrifício a Deus como um cordeiro. Vai em Êxodo e vai indo. Quando João Batista ele viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e batizou Jesus. E quando ele batizou Jesus, abriu-se os céus, e do trono de Deus desceu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba sobre Jesus, e uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Por causa disso, na tentação do deserto, quando o diabo tentou a Jesus oferecendo pão, o que Jesus respondeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, se referindo àquilo que ele tinha ouvido 40 dias antes. E agora nós vemos aqui que todos clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, junto ao trono de Deus. E aqui no capítulo, vamos para frente, no capítulo 13, quando vem o sinal da besta, e todas as nações adorarão o sinal da besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvido, que ouça. Por quê? Porque aquele que está escrito no livro da vida, Jesus vai livrar. Esse não vai adorar a besta. Esse não vai passar pela grande tribulação. Porque o sinal do sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E aí, para encurtar a mensagem, nós vamos para o capítulo 21, quando Deus, no trono da graça, já está junto com o Cordeiro e a sua noiva, e ele desce dos céus. No capítulo 21 diz assim, fala sobre o novo céu e nova terra. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. E continuando no versículo 23, e a cidade não precisa de sol, nem a lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus terá iluminado, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que todo a Bíblia Sagrada,
de Gênesis Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 1 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós vemos que o Cordeiro de Deus, e eu vou continuar aqui, e no meio da praça, de um outro e outro lado, havia um rio, e estava a árvore da vida que produz 12 frutos e tal. E ali, o versículo 5, capítulo 22, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou os seus anjos para mostrar essas coisas que em breve vão acontecer. Onde está a última parte que fala sobre o Cordeiro? Mas tem aqui o versículo, eu esqueci agora onde ficou, que é a última menção sobre o Cordeiro de Deus, no capítulo 22. Então, meus queridos irmãos, olha que eu disse que ia levar só 20 minutos, já são 30 minutos. Por causa disso está consumado, para preparar um povo para si zeloso, especial e de boas obras. Um povo que não adora a idolatria, nem fica preso sobre o passado, mas serve o Deus do presente, que está reservado o futuro, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que sacrificou o seu próprio sangue para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado, não somente nos purificar, mas nos libertar da escravidão do pecado, do medo da morte. Quem ama, serve a Jesus, não tem medo da morte. E se você tiver medo da morte, meu irmão, você não está preparado. Vigia, peça orientação, revelação e paz no teu coração, porque a morte é o veículo que nos leva diante de Deus. Quando os anjos chegaram lá no Egito, o povo glorificava a Deus. Quando os primeiros cristãos morriam nas arenas, eles glorificavam a Deus, porque a morte é um veículo que nos leva diante do trono poderoso, ao seio de Abraão. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos fortaleça e nos dá vitória, para que em todo tempo e lugar nós servimos a Deus com fidelidade, verdade e santidade. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém?